Olá, meu nome é Christian Velasco e se você chegou até aqui é porque provavelmente você tem curiosidade sobre um termo muito utilizado que é a cloud, a nuvem, né? O que será isso? Talvez você quer se tornar um especialista em nuvem, um especialista em cloud. Eu estou aqui com um convidado de luxo, um especialista da Oracle, o Pedro Cristo, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse interessante mundo que é o mundo do cloud e da nuvem. Então, estou aqui com o Pedro. E para começar, Pedro, eu queria que a gente começasse pela pergunta mais básica. O que é nuvem? O que é cloud? É a mesma coisa? Christian, prazer estar aqui. Nuvem e cloud representam a mesma coisa, né? São uma tradução do termo em inglês. Mas a nuvem, ela é um conjunto de serviços, né? Que você paga pelo uso. Então você tem serviços de computador e serviços mais específicos, né? Então, em vez da empresa comprar o computador dela para rodar as aplicações, ela paga uma taxa pelo serviço e roda no data center de alguma empresa terceira. Então, ela facilita transformando em serviço o que você compraria, né? Legal, legal. E complementando com essa pergunta, né, que o Pedro, eu falei que ele é especialista e trabalha na Oracle, é um colaborador da Oracle, e ele faz lá o papel de Solution Cloud Engineer, né, um engenheiro de soluções em nuvem. O que ele faz, Pedro? O que você faz lá dentro da Oracle? Olha, meu trabalho no dia a dia é basicamente estudar soluções de nuvem, né? Estudar todos os produtos que são lançados no dia a dia da nuvem e conseguir implementar isso nos clientes, né? Ajudar os clientes a implementar isso no dia a dia. Então, eu pego arquiteturas de clientes e vejo como que eu faço para encaixar no mundo de nuvem para fazer sentido tecnológico e financeiro também. Que é uma das vantagens da nuvem, a gente ter uma flexibilidade, né? Em como a gente implementa as coisas. Então, eu pego o workload do cliente, vejo como que ele funciona atualmente e faço uma transcrição do que seria para a nuvem. Então, é um trabalho de estudo e implementação de coisas. Legal. E um termo muito utilizado, né, nesse mundo de tecnologia, mundo de desenvolvimento, de nuvem, cloud, é o termo de DevOps, né? Então, eu gostaria, Pedro, que você explicasse o que significa DevOps e também tem a cultura DevOps, né? Quando consideramos que uma empresa segue uma cultura de DevOps? É perfeita a sua pergunta, que já falou da cultura, né? Que eu acho que DevOps é um termo que está muito comum hoje em dia no mercado e poucas pessoas sabem o que que é. DevOps é mesmo uma cultura onde a gente aproxima o desenvolvedor da operação. Que seria a pessoa que escreve o código lá em Java, em Python, Go, dependendo da linguagem de programação que ela escreve, da pessoa que pegava esse código e botava para rodar no servidor. Então a gente se aproxima os dois e eles criam estratégias juntas para criar o software, né, para o software ser mais condizente com a infraestrutura que a gente tem hoje em dia. Isso aliado com o mundo cloud, a gente consegue pegar o software e transformar ele ser mais adaptável, né, para o pessoal de operação e a gente cria uma cultura também de desenvolvimento em ciclos mais curtos. Então, ao invés de eu desenvolver um software que eu vou demorar um ano para atualizar, eu começo a atualizar esse software semanalmente ou diariamente, para a gente ter agilidade, né, do nosso lado. Então, a gente cria ciclos mais curtos e ali a programação com a operação, transformando a empresa um pouco mais integrada, né? Legal, legal, perfeito. Então, podemos dizer aí que o mundo DevOps é quem operacionaliza todos esses processos que estão sendo criados com nuvem, certo? Sim, exatamente isso. A gente cria os pipelines, né, e os processos, desde o desenvolvimento até a implementação do software. Maravilha, muito bom. E existe outro termo também bastante utilizado, né, bastante ouvido, que é Cloud Native, né, ou nuvem nativa. O que seria? É uma empresa? É também outra cultura? Quando que utilizamos esse outro termo? O Cloud Native seria mais uma abordagem de como a gente vai criar um software para ser implementado na nuvem. Então a gente vai pensar na nuvem que tem toda a facilidade da escalabilidade que a gente fala, né, que é como cresce a infraestrutura de acordo com a necessidade, a flexibilidade que essa infraestrutura que cresceu voltar ao patamar anterior de tamanho, né? Então é a abordagem de como a gente vai desenvolver o software para ele se adaptar ao mundo da nuvem e se adaptar à necessidade do cliente no momento que ele estiver rodando. Então a gente imagina um e-commerce, por exemplo, ele precisa de um software escalável por exemplo, na Black Friday, que você sobe muito mais a quantidade de clientes que você tem normalmente, então você tem que estar preparado para receber essas pessoas sem intervenção humana. Então, a própria infraestrutura vai crescendo de acordo com a necessidade
e volta ao tamanho original depois. Isso é bem importante a gente ter essa cultura do Cloud Native junto com o DevOps para a gente pensar em toda a operação, desde a criação do software até a implementação dele, né? Para ele ser hábil a receber esse tipo de implementação, né? Então o software ele tem que conseguir crescer junto com a infraestrutura. Se a infraestrutura crescer e se o software não acompanhar, não adianta de nada, né? Legal, legal esse termo. Então, basicamente, no mundo, né, que vivemos hoje, que primeiro é muito dinâmico e muito exponencial, né? Então, aí acho que fica o recado, né, para quem é desenvolvedor, ele precisa ter também conhecimento, um pouco de conhecimento, né, sobre infra. E como você traz, né, é importante que os dois caminhem juntos, né? E dado isso, acho que o mercado está vendo uma explosão de carreiras, nomenclaturas, né, que a gente vê aí vagas, várias vagas nessa área. Tem um especialista em nuvem, um especialista em cloud, tem um especialista em DevOps. É a mesma coisa? Tem alguma diferença? Você poderia explicar, por favor, para a gente, Pedro? Eu acho interessante a pergunta, porque no mundo de TI, né, as vagas às vezes são muito variadas do perfil do que a empresa quer. A gente não tem uma nomenclatura muito certa para cada tipo de trabalho que é feito. Então, em geral, as empresas estão procurando profissionais que entendam de nuvem e que sejam flexíveis para trabalhar tanto na área de desenvolvimento de código quanto na área do deployment, né, da operação, que já é jogar para dentro da nuvem o código que você fez. Então, são profissionais que consigam ter uma gama grande de conhecimento, cada vez menos especialistas, né, em áreas específicas, para conseguir controlar a operação como um todo, né? Então, ele faz todo o planejamento, desde a criação do software até a implementação dele na nuvem. E tem outro ponto também da nuvem que é bem interessante, que os profissionais também têm que tomar conta dos custos do que tá rodando ali. Então, na nuvem fica muito mais fácil você gerenciar esse custo, porque você sabe quanto que você está gastando para cada software e você ajuda no planejamento da empresa. Então, resumindo, são profissionais que têm um grande conhecimento tanto em nuvem quanto em desenvolvimento e que consigam gerenciar os projetos de acordo com a necessidade de cada aplicação, né? Tanto na parte de hardware quanto na parte de custos. Muito bom, interessante. E aí, conectando com essa pergunta, então, Pedro, o que você sugeriria, né, recomendaria para uma pessoa que quer começar nessa área de DevOps, de nuvem? Quais seriam os conceitos básicos, os tópicos, assim, que você considera imprescindíveis, ou até ferramentas, né, iniciais para alguém que quer começar na área ou quer fazer uma transição de carreira? Eu acho que é interessante primeiro começar com alguma linguagem de programação, né? Para você entender o básico do TI, né? Que é programar. E depois a gente começa a partir para conceitos da parte mais de infraestrutura, como, por exemplo, a parte de containerização, que é a utilização, por exemplo, de ferramentas como o Docker, para depois a gente ir evoluindo para a arquitetura dos softwares, né? Como que a gente gerencia isso no dia a dia. Então você começa lá em containerização, depois você pode ir para Kubernetes ou para Docker Swarm, para você gerenciar esses containers que são criados. Aí você começa a pegar conceitos de infraestrutura, né? A utilização de load balancer, de banco de dados para rodar esses softwares. Então é um caminho que você vai trilhando, né? Que você vai aprendendo aos poucos e vai construindo seus bloquinhos ali de conhecimento que no futuro vão ser muito importantes para você conseguir um emprego, conseguir uma recolocação de mercado. Legal, legal. E acho que é importante deixar isso bem claro, né? Também não se forma um especialista em nuvem, DevOps em 1, 2 meses, né? Uma carreira que precisa ser trilhada, é muito conhecimento, requer bastante estudo, né? Para chegar até lá, mas acho que é super possível, certo, Pedro? Sim, depende muito também do tempo que você tem disponível, dos conhecimentos que você já tem, né? Mas são estudos contínuos. Eu acho que no mundo de TI em geral, você nunca para de estudar, né? Sempre tem uma tecnologia nova, tem alguma coisa nova para você aprender. Então é uma carreira que quem gosta de estudar se dá muito bem, porque é o tempo todo estudando, o tempo todo aprendendo alguma coisa nova. Sempre tem um colega de trabalho que vai trazer algum framework novo, uma ferramenta nova que você nunca ouviu falar. Você vai estudar junto com ele para aprender. Então é bem dinâmico a vida de quem trabalha com TI, com cloud. Perfeito, exatamente. E bom, aqui virando a página, a gente já viu um pouco de conceitos, né, teorias, vamos colocar assim. E a gente sabe, né, que vocês dentro da Oracle têm a sua própria nuvem, então o Oracle Cloud Infrastructure, carinhosamente, né, vocês chamam o CI. Eu gostaria que você explicasse o que é o CI, quais são os principais serviços, né, que vocês oferecem para as empresas, as principais soluções em nuvem
que vocês oferecem para as empresas, e que explicasse aqui para a nossa comunidade, né? Então, o que seria o OCI? O CI é a nuvem da Oracle, né, como você falou, a parte de infraestrutura. A gente tem diversos serviços, desde serviços computacionais, serviços de banco de dados, serviços de Kubernetes. E a Oracle ela trabalha com 3 níveis de serviço, assim, nuvens gerais. Vamos falar assim, a parte de infraestrutura, a parte de plataforma e a parte de software como serviço, né? Então, na parte de infraestrutura vai ser a parte do programador mesmo, né? Vamos falar assim, um cara que é a raiz, que ele vai ter máquina virtual, vai ter a parte de container, de Kubernetes, load balancer, banco de dados, parte de log, monitoramento. Então, tudo que a gente vê do básico de infraestrutura para você construir seu próprio software vai estar ali. Depois, na segunda camada, a gente tem a parte de plataforma, que são plataformas que você consegue criar coisas novas baseados em frameworks já desenvolvidos pela Oracle, né? Então, a gente tem a parte de integração, a gente tem chatbot, a gente tem toda a parte de AI, né, e machine learning. E depois a última camada são softwares, né, que são softwares de empresas já. Então a gente já tem a parte de RP, HCM, né? São softwares de gerenciamento de empresa que a gente já vende prontos, né? Então a gente tem 3 camadas ali para trabalhar. Eu sou especialista mais na parte de IaaS, né, que a gente chama de infraestrutura como serviço. Então eu fico na parte de Kubernetes, na parte de função como serviço, de CI/CD. Então eu fico totalmente na parte do desenvolvimento. Então traz mais uma característica da nuvem, né? A nuvem você pode ser um profissional de várias formas, né? Então uma pessoa especialista em RH pode trabalhar, por exemplo, na parte do HCM, que é o software de recursos humanos. Então a gente tem bastante disponibilidade para as pessoas migrarem para a carreira de tecnologia e não precisam saber exatamente e vir do mundo de tecnologia, né? Entendi, legal. Então, vocês têm várias soluções para a área de negócios mesmo, né? Então, lá dentro, que acredito que esse background de negócios também ajuda, né? Conectando com conhecimento técnico para implementar, enfim, né? Trazer melhores soluções para os problemas que as empresas enfrentam no dia a dia. E falando sobre a nuvem da Oracle, o OCI, né? Eu sei que vocês têm aí um plano gratuito, um trial, para quem quiser conhecer aquelas camadas que você comentou. Comenta um pouquinho sobre o OCI Cloud Free Trial, em que consiste e como que as pessoas podem se beneficiar desse trial. Então, o nosso trial ele tem 2 estágios, né? Primeiro é o estágio que a gente dá créditos para você experimentar tudo na nuvem. Então, você vai ter uma quantidade de créditos lá durante um mês para você subir banco de dados, subir máquina virtual, subir Kubernetes, subir vários serviços, né? Sem pagar por eles. E quando acaba esse período de teste e você não quiser colocar dinheiro para continuar desenvolvendo ali, a gente oferece o que a gente chama de Always Free, que são máquinas virtuais, bancos de dados, load balancers, que vão ficar de graça para sempre para você na nuvem. O único requisito é você estar utilizando, né? Que a gente consegue monitorar se você está usando ou não. A gente não consegue monitorar o que está rodando ali dentro especificamente, mas, por exemplo, a gente consegue ver lá que a CPU tá tendo carga, se tá utilizando memória das máquinas. Se você estiver utilizando, vai continuar rodando. Depois, se você ficar muito tempo sem usar, a Oracle vai desligar aquele serviço, né? Mas fica de graça para sempre. Então, se você está estudando, está aprendendo alguma linguagem nova, algum framework novo, você pode ir lá ativar o Always Free, né? Que é o para sempre de graça. E você utilizar essas máquinas, esses poderes computacionais aí e aprender coisas novas, né? Em cima do OCI. Ótimo. Então, pessoal, fica aqui a dica para vocês, né? Quem quiser conhecer um pouco mais da infraestrutura da Oracle, do CI, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá atrás do seu trial, tá? Então aproveitem aí esse benefício. E para entrar na parte mais prática ainda, Pedro, você já trouxe toda a importância do especialista DevOps, especialista em cloud nas empresas, mas para tangibilizar um pouco mais, né, eu gostaria que você compartilhasse com a gente algum projeto no qual você fez parte, tá? Você já comentou um pouquinho da utilização lá na Black Friday, mas se você puder compartilhar algum projeto prático para tangibilizar mais, né? Ou seja, como que foi implementado, qual foi o problema que vocês solucionaram com uma implementação de nuvem e qual foi o ganho lá na frente, né, dessa implementação. Isso é bem interessante porque aqui na Oracle a gente trabalha com vários clientes, né? Na área que eu trabalho, a gente trabalha com as maiores empresas do Brasil e sempre tem desafios diferentes toda semana. É um projeto que foi bem interessante nessa área de Cloud Native. A gente pegou um cliente que era de e-commerce, que o e-commerce dele rodava
no data center deles, em máquinas virtuais, né? E a gente ajudou ele a containerizar esse e-commerce. Por que a gente fez isso? Porque chegava em período como Black Friday, Natal ou campanhas de promoções que eles faziam, eles precisavam se preparar muito antecipadamente para aumentar o tamanho das máquinas virtuais que iam rodar a parte do e-commerce. E depois que acabava esse período, eles precisavam de uma janela de manutenção para voltar ao tamanho normal. Então, sempre precisavam de janelas para aumentar e diminuir a quantidade de máquinas, o tamanho das máquinas que estavam rodando esse e-commerce. Então, a gente fez um trabalho de containerizar essa plataforma deles, então transformar em container e começar a rodar no Kubernetes. Por que a gente colocou para rodar no Kubernetes? Que o Kubernetes ele consegue gerenciar automaticamente todo o ciclo de vida da aplicação enquanto ela está rodando. Então, quando a aplicação dá algum erro, ele identifica, ele mata o container e sobe outra igual no lugar dela. Então, a gente conseguiu criar uma aplicação mais resiliente, né, que consegue ser mais forte contra erros e também escalável, porque o Kubernetes permite que a gente seja escalável, crescendo a quantidade de máquinas virtuais que compõem o sistema do Kubernetes e depois ele consegue voltar ao normal. Então, nos períodos de pico deles, até picos não previstos, o Kubernetes consegue crescer, aumentar a quantidade de máquina virtual, depois ele volta ao normal quando acaba esse período de pico, que foi não previsto ou previsto. Então, a gente trouxe uma grande vantagem no ciclo de vida deles e no ciclo de vendas também, porque a infraestrutura começou a se aderir à demanda deles. Que legal, Pedro. Eu consegui tangibilizar agora muito melhor, né? E acho que não adianta numa campanha de Black Friday, por exemplo, só se preocupar pelo marketing, ou só se preocupar pelo site, ou pela promoção, né? Se a nossa estratégia não está conjunta com infraestrutura que vai suportar todo esse fluxo, esses acessos, a nossa campanha pode ser um fracasso total, né? Então, acho bem interessante esse case prático que você traz, né? E a importância do papel aí do especialista em DevOps, em Cloud, para poder operacionalizar essas soluções da melhor forma. E para finalizar aqui o nosso papo, Pedro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para alguém que quer começar na carreira de DevOps ou quer fazer uma transição, né? Que já trabalha com tecnologia, mas quer fazer uma transição para essa área. O que você sugeriria? Qual seria aí o seu recado, a sua dica para essa galera? Estudar e não desistir. Eu acho que são duas coisas que são essenciais. Eu também não sou do ramo de TI, eu sou formado em engenharia de telecomunicações, então é um pouco longe do ramo de TI, mas por interesse meu e por correr atrás, né, que a gente fala aqui no Brasil, eu fui, estudei, busquei os melhores lugares para estudar, aprender as coisas. Tive curiosidade, eu acho que curiosidade é essencial para o ramo de TI. E comecei a estudar cada vez mais para formar uma carreira hoje em dia. Depois que eu entrei na Oracle, eu descobri que eu tive que estudar muito mais ainda. Então, é uma carreira que a gente tem que estar preparado para estudar, não pode ter medo de desafio e tem que estar sempre com um pensamento voltado a resolver problema. Então, aparece o problema na sua frente, não é para ter medo, é para você tentar resolver o mais rápido possível. Bom, pessoal, nesse papo, então, o Pedro explicou certinho tudo que foi sobre o mundo de DevOps, sobre esse mundo cloud, né? Bastante interessante, bastante extenso também, que requer muito estudo, mas que tem muita oportunidade para quem quiser começar nessa área. Fica aqui o nosso agradecimento com ele. E fica ligado, porque a gente vai ter mais pessoas da Oracle, especialistas, colaboradores da Oracle, contribuindo com bastante conteúdo aqui no nosso canal da Lura, tá bom? A Lura, junto com a Oracle, temos uma parceria muito legal que o One, o Oracle Next Education, um programa social que busca dar oportunidade na educação de qualidade àquelas pessoas que não tiveram uma chance, que não tiveram uma oportunidade, tá bom? Vamos deixar aqui o link do nosso programa para quem tiver interesse, ou se você quiser recomendar esse programa para alguém que precise, por favor, faça esse convite, tá bom? Fica ligado, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e nos vemos em uma próxima. Tchau, tchau.